Olá a todos, este é o curso Nutrição e Alimentação de Cães e Gatos. Abordaremos neste curso necessidades nutricionais, avaliação, produção e seleção de alimentos comerciais e, por fim, como fazer o manejo alimentar destes animais. Nesta aula inaugural, nós apresentaremos de início alguns aspectos do mercado, na sequência, algumas questões chaves sobre as necessidades de proteína, gordura, fibra e outros nutrientes, e alguns aspectos do processamento de rações e a importância dos ingredientes. Durante as 6 aulas seguintes, estes aspectos serão tratados em maior profundidade, mas sempre dentro de uma questão prática, de uma visão prática na alimentação desses animais. Então, o mercado de alimentos para animais de companhia é hoje uma boa oportunidade para o técnico nutricionista, porque o Brasil assume agora a 2ª posição em importância mundial na produção de alimentos para esses animais. 46,5% dos lares e 20% dos lares têm, respectivamente, cães e gatos no Brasil. E a alimentação desses animais é uma questão diária na rotina dessas famílias, que não só preparam e alimentam as pessoas que moram na casa, como também esses animais. Neste slide, nós temos uns dados da população pet no Brasil. Então, nós vemos que desde 2006 a 2012, nós temos um crescimento bastante expressivo da população de cães, mas principalmente da população de gatos. Se somarmos com outros pets, como pássaros e peixes, nós chegamos a ter 105 milhões de animais de estimação nas residências das pessoas. E isso faz com que o Brasil tenha, somando cães e gatos juntos, uma população muito grande que só perde da população desses animais nos Estados Unidos da América. Este slide mostra a evolução do faturamento do mercado e esses dados estão em bilhões de reais por ano. Então, nós vemos que em 2010 o mercado faturou 10 bilhões e em 2012 quase 13 bilhões de reais. Então é um faturamento bastante expressivo, é um mercado bastante grande que fez com que a partir de 2012 nós assumíssemos o 2º lugar no mundo em volume de dinheiro envolvido na manutenção, cuidados veterinários de animais de estimação. Nossa proposta durante este curso é bastante prática. É a partir do entendimento do rótulo, que é nada mais que um contrato entre o fabricante e o comprador do alimento, onde ali fica registrado os caracteres de qualidade e de composição nutricional do alimento, que nós saibamos, tanto do ponto de vista de quem consome, interpretar esse rótulo, e com isso entender a qualidade do alimento, como também do ponto de vista de quem produz, saber como programar ou como idealizar uma ração para que ela tenha, a partir de um bom rótulo, demonstrar que ela seja um alimento nutricionalmente adequado para esses animais. Então, como nós dissemos aqui no slide, nossos objetivos são reconhecer e selecionar bons alimentos, definir um modo adequado de uso, que seria quantas vezes ao dia, qual a quantidade que nós deveremos fornecer daquele alimento para aquele animal, e entender um pouco de como eles são fabricados e formulados. Então, a interpretação de rótulo é uma questão central e ela é uma avaliação técnica das informações contidas. Dentre as informações, as que nos interessam mais são as concentrações de nutrientes, então o teor de proteína, gordura, fibra, matéria mineral, água, cálcio e fósforo.
cada um desses nutrientes serão abordados em aulas específicas. O segundo ponto importante no rótulo são as recomendações de uso, que são as definições da quantidade e frequência que aquele alimento deve ser fornecido para o animal. E em terceiro, ter um juízo de valor dos ingredientes. Quais são boas fontes de carboidratos? Quais são boas fontes de gordura? Quais são boas fontes de proteína para esses animais? E em segundo lugar, entender como aquilo é processado. O processamento envolve as etapas de moagem, mistura e o cozimento e formatação na máquina que se chama extrusora. Então a extrusora é um equipamento muito interessante que ela faz o cozimento como se faz em casa, no fogão. Só que é um cozimento mais eficiente do ponto de vista ecológico e ambiental, e esse cozimento faz com que haja aumento da digestibilidade e da palatabilidade do alimento. Então nós vamos ver como que esse processo funciona, como ele ocorre, desmistificar um pouco, porque as pessoas veem aquela bolinha e ficam imaginando que processos ocorreram ali, se tem algum inconveniente. Nós vamos ver que não há nenhum tipo de inconveniente. E nós vamos também aprender a como separar as rações que foram bem processadas das que foram mal processadas. Porque se ela não foi bem processada, ela também não terá um bom valor nutricional para o animal. Então, quando nós observamos o rótulo, ele está descrito numa instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nas empresas existem técnicos responsáveis pela elaboração do rótulo que conhecem toda essa legislação. E ele informa ao comprador se o alimento é para cão, para gato, a que se destina, se é manutenção, crescimento, reprodução, se ele é completo e balanceado, ou seja, se ele contém realmente todos os nutrientes essenciais, então ele é completo. E se ele é balanceado, ou seja, se todos estão no equilíbrio necessário para a alimentação desses animais. Existem também informações nutricionais que são apresentadas na matéria original, ou seja, diluída pela quantidade de água que o alimento tem, que são a umidade, cálcio, proteína, fósforo, extrato etéreo, fibra, matéria mineral. E nós vamos entender como interpretar isso e saber que alimento é adequado para que animal em função de cada um desses nutrientes lá listados. Depois, as instruções de uso, né, que são as recomendações de quantidade e frequência de alimentação e a lista de ingredientes. Esses que estão destacados em roxo e com a seta amarela são aqueles itens do rótulo mais importantes e que nós trataremos aqui no nosso curso. Quando falarmos futuramente sobre as necessidades nutricionais, nós vamos apresentar as tabelas que temos hoje disponíveis. Então, esses dois livros que estão projetados aí, o Nutrient Requirements of Dogs and Cats, e o guia da FEDIAF, que é a Federação Europeia das Indústrias de Alimentação Animal, que é o Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Dogs and Cats. Esses dois bancos de dados são hoje os mais importantes para o estabelecimento das necessidades nutricionais dos animais. Então, no primeiro livro, o Nutrient Requirements of Dogs and Cats, existem todas as descrições dos estudos que determinaram as necessidades de proteína, aminoácidos, gorduras, ácidos graxos, energia. E no segundo livro, existem as necessidades básicas em termos de dietas que são vendidas comercialmente. Seja um alimento industrializado ou uma dieta caseira, o que é importante é que o fabricante ou a pessoa que vai fazer o alimento em casa possa respeitar esses teores nutricionais, porque sabidamente são eles que são necessários ou suficientes para que
a dieta seja completa e balanceada. Se não seguir esses teores nutricionais, o alimento ele não será adequado para cães e gatos e gerará uma deficiência nutricional. Trataremos também sobre os nutrientes, eles serão apresentados em ordem de importância que devem ser considerados. É lógico que todos os nutrientes são essenciais. A falta de qualquer um deles leva o animal à doença e, ao final, à morte. Então, quando nós falamos de importância, é uma importância relativa. O que nós vamos falar é, quando avaliar o rótulo, na seleção do produto, ou na fabricação, no desenho de uma dieta para um animal, quais são aqueles que nós devemos considerar em primeiro, segundo e terceiro e assim por diante, O primeiro nutriente muito importante para nós é a gordura. Quais são as questões-chave na gordura? Primeiro que sua quantidade no alimento, ela acompanha o segmento comercial e ela é quem determina o teor de energia da ração. Muitas vezes as pessoas valorizam demais a proteína e no mercado, quando a gente vai numa loja, conversa com as pessoas acham que proteína é o nutriente mais importante na qualidade e ele não é a gordura. Rações até 8% de gordura são classificados como alimento de baixa energia. De 9 a 15, alimento de energia moderada, e alimentos com mais de 15% de gordura são considerados de alta energia. A gordura ela vem com um nome próprio no rótulo, que se chama extrato etéreo. Então, quando a gente olha o rótulo de um alimento para cães e gatos, nós devemos procurar extrato etéreo, é o teor de gordura. Se a gente vê os segmentos comerciais, o teor de extrato etéreo é baixo no alimento barato e ele é alto no alimento mais caro, porque a gordura ela é mais cara do que as proteínas e os carboidratos, então ela encarece a formulação. Uma coisa importante é que, apesar de ela conferir qualidade, ela deve ser usada, o teor de gordura, na dependência da composição corporal, ou seja, se o animal é obeso ou não, e da quantidade de exercício que ele faz. Então, nós devemos selecionar o teor adequado de gordura para cada animal que nós vamos alimentar. Se o animal ele está um pouquinho gordo, se ele vive restrito ao apartamento, não faz exercício, nós não devemos dar um alimento de alta gordura. Por outro lado, se ele está em crescimento, reprodução, está abaixo do peso, aí é que nós vamos selecionar um alimento de alta gordura. E além dessa questão de conferir energia e determinar muito da qualidade, nas gorduras existem 5 ácidos graxos, que são componentes essenciais dessas gorduras. E eles são necessários a uma série de funções próprias dos animais, como saúde do pelo, olfato, paladar, visão e a inflamação e a imunidade. Então nós vamos falar também da importância dessas gorduras essenciais, esses ácidos graxos essenciais, que nós devemos procurar ver se eles estão incluídos no alimento. Depois de observado a gordura, o próximo nutriente é a proteína. Então ela também acompanha o segmento comercial e um propósito da ração. Mais do que a quantidade, o que é essencial na proteína é sua qualidade. E isso nós não conseguimos ver no rótulo. Infelizmente, para nós sabermos a qualidade da ração, em termos de sua qualidade proteica, nós teríamos que fazer um ensaio com os animais. E aí nós devemos pensar muito na idoneidade da empresa e na lista de ingredientes que compõem essa proteína. Uma coisa importante para desmistificar é que proteína vegetal é ruim. Proteína vegetal não é ruim. Uma mescla de proteína de origem animal e proteína de origem vegetal pode gerar um alimento excelente, tão bom quanto um alimento baseado exclusivamente em proteínas de origem animal. O que nós sabemos para cães é que eles precisam de pelo menos 18% de proteínas e gatos no mínimo 26% de proteínas. E a quantidade que nós vamos administrar ela é muito determinada pela situação do animal.
Então, se é um animal em manutenção, se é um animal em crescimento, se é um animal que tem algum tipo de doença, ele pode ter uma necessidade aumentada ou reduzida de proteína e é necessário particularizar, né, cada caso. Como nós dissemos aqui, né, a necessidade individual de acordo com a necessidade proteica do animal. O terceiro nutriente que nós vamos observar quando interpretamos o rótulo é a fibra. Quais são as questões chaves da fibra? Primeiro, ela acompanha o segmento comercial, mas também o propósito da ração. Por que dissemos o segmento comercial? Quando se tenta produzir alimentos com menor custo, muitas vezes entram farelos vegetais. Os farelos vegetais são mais baratos. Só que eles têm o inconveniente de ter alta fibra. Então, toda ração mais econômica, ela tende a ter mais fibra. Isso reduz o valor energético e a digestibilidade da ração. As rações de alto desempenho, super premium, elas tendem a ter pouca fibra, porque se utiliza cereais e esses cereais têm menos fibras do que os farelos. Quando dissemos que ela acompanha o propósito da ração, é que a fibra ela é utilizada para situações específicas como produção de alimentos light, alimentos de baixa energia, alimentos para animais restritos, como indoor, alimentos para animais de baixa energia, como para gatos castrados, animais idosos. Então, muitos alimentos, independente de serem mais baratos ou mais caros, eles têm elevadas inclusões de fibra porque ela tem um propósito nutricional e terapêutico nesse animal. Então, nós devemos sempre interpretar a fibra pensando no propósito da ração e no segmento comercial do produto. Como mostramos aqui, alimentos de manutenção têm que ter algo entre 3 e 4% de fibra, porque esta fibra ela vai ser importante na saúde do trato digestório. Então, farelos vegetais não são indesejáveis. Na quantidade adequada, eles são importantes para a saúde do intestino. Quando nós falamos de alimentos de baixa energia, nós devemos subir esta fibra para no mínimo 6%, podendo chegar até 12% ou mais em alimentos de prescrição veterinária para tratamento da obesidade. Por outro lado, se eu estou alimentando um filhote ou uma fêmea em lactação, ou um animal que faz muito exercício e que está abaixo do peso, eu tenho que usar um alimento de alta energia. E para ele é importante que nós selecionemos um alimento com menos de 2% de fibra. E listamos, por fim, a importância de algumas condições próprias, como doenças intestinais que necessitam alimentos suplementados com fibra, como colite, animal com diabetes mellitus, retenção de fezes, né? E muitas pessoas, quando avaliam a ração, não pensam nisso, mas isso é um critério de qualidade importante. Se eu estou selecionando um alimento de manutenção, onde eu não quero baixa energia, se eu selecionar os alimentos de baixa fibra, eu já estarei comprando um alimento de melhor qualidade para o meu animal. O quarto ponto é a matéria mineral. Esta é praticamente esquecida por muitos técnicos e proprietários. A matéria mineral ela é extremamente importante porque ela está ligada à qualidade das farinhas de origem animal que foram utilizadas como fonte de proteína. E ela acompanha o segmento comercial do produto. Então, os alimentos mais econômicos tendem a utilizar farinhas mais baratas. E estas farinhas podem ter em sua composição excesso de ossos. E ao consumir um alimento com excesso de mineral e ossos, pode ocorrer uma alteração urinária, como urolitíase, ou uma alteração intestinal, como a produção de fezes ressecadas, duras ou até retenção de fezes. Além do que o excesso de fósforo dos ossos pode, a longo prazo, comprometer a saúde dos rins dos animais. Por isso que a legislação ela define um máximo, que é 12% de matéria mineral. Só que se nós pensarmos na nutrição ideal do animal,
seria necessário selecionar alimentos com menos de 7 ou 8% de matéria mineral. Neste ponto, é importante que às vezes o fabricante inclui um pouco de proteína de origem vegetal. Ela tem este benefício, ela reduz a matéria mineral da ração, mantendo um bom consumo de aminoácidos e a qualidade proteica da dieta, aliando com isso uma menor fornecimento de minerais do que poderia ser indesejável. Então, observar o teor de matéria mineral é também bastante importante quando a gente faz a seleção, o planejamento de uma dieta para os animais. E por fim, além de observar os teores de nutrientes, nós temos que entender os ingredientes. Quais foram as matérias-primas que deram origem àqueles nutrientes? A qualidade da ração ela é extremamente ligada, intimamente relacionada à qualidade dos seus ingredientes. Milho de boa qualidade, farinha de origem animal de boa qualidade, minerais de boa qualidade, um bom suplemento vitamínico que tenha as vitaminas nas quantidades corretas. Tudo isso é bastante importante. E o que nos importa quando avaliamos o ingrediente é a sua digestibilidade, se ele tem fatores antinutricionais ou alguma coisa inconveniente que possa prejudicar o animal e sua composição nutricional. Mas os ingredientes, para serem bem aproveitados por cães e gatos, eles precisam estar cozidos e isso retoma a importância da qualidade de processamento. Então, um bom ingrediente bem processado gera um bom alimento. Um bom ingrediente mal processado gera um alimento ruim. Um mau ingrediente bem processado também vai gerar um alimento ruim. Então, esses dois são os pontos chaves quando nós avaliamos ou nos propomos a produzir um alimento para cães e gatos. Então, bife ou sola de sapato. Se nós observarmos a composição nutricional, sola de sapato, uma sola de couro, é feito de proteína de origem animal, couro bovino. Se nós observarmos um bife desidratado, removendo a água, ele é basicamente proteína. Do ponto de vista da análise química, eles são próximos. Se eu moer sola de sapato ou bife e colocar numa ração de animais, o rótulo vai ser próximo em termos de composição proteica. Só que é óbvio que sola de sapato tem valor nutricional zero, porque o animal não vai aproveitar isso. Então, nessa brincadeira, nós exemplificamos que nós não podemos apenas observar a composição, nós temos que ver qual o ingrediente que deu origem àquele alimento. Então, a análise de rótulo diz pouco. Devemos sempre considerar a lista de ingredientes e considerar também a idoneidade da empresa, porque só ela e quem sabe com que rigor ela fez a seleção das matérias-primas que ela se propôs a utilizar. Então, finalizando esta introdução, as demais aulas do curso seriam uma introdução à nutrição de animais de estimação. Depois nós falaremos sobre a classificação e avaliação dos alimentos industrializados, alimentos úmidos, semi-úmidos, os alimentos em lata, pound, como que se faz a extrusão, como que se faz a mistura. Depois nós falaremos sobre as necessidades nutricionais e as aulas serão separadas. Primeiro falaremos sobre proteínas e gorduras, quanto que deve estar presente no alimento, quais são os ingredientes que são boas fontes desses nutrientes. E numa segunda aula nós falaremos de carboidratos, minerais e vitaminas. Na penúltima aula nós abordaremos a estimativa da energia metabolizável dos animais. Então, quanto de energia o animal precisa? Isso é um parâmetro-chave bastante importante quando nós vamos fazer o manejo alimentar. E quanto de energia o alimento tem? Então nós vamos ensinar, a partir da composição de rótulo, a estimar quantas calorias a ração apresenta. E sabendo quantas calorias a ração apresenta e quantas calorias é necessário para aquele cão ou aquele gato,
nós podemos então calcular quantas gramas por dia ele deve comer. Esse é um aspecto extremamente importante no estabelecimento do manejo alimentar desses animais. E por fim, nós vamos dar algumas orientações sobre como fazer um inquérito alimentar, que seria o levantamento consistente de informações que nos permitam entender se esse animal está bem alimentado ou mal alimentado, se o alimento que ele recebe está adequado, na quantidade adequada, e por fim, como fazer a prescrição de uma dieta para cães e gatos, de forma que esses animais tenham uma vida saudável e o mais longa possível.